Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui começando nossa primeira aula de geometria no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Vamos lá para a vinheta. Bem, gente, nós iremos começar falando aqui um pouquinho sobre os quadriláteros, certo? Os quadriláteros, e nós iremos avançar até os paralelogramos. Então, o foco do nosso vídeo hoje é conhecer, de maneira geral, os quadriláteros e essa primeira ramificação que eles têm, que são os paralelogramos. Então, quem são os quadriláteros? Uma definição bem simples, são polígonos que têm 4 lados. Muitas vezes a gente tende a se referir às figuras de 4 lados como retângulo, quadrado. Gente, são casos específicos. Figuras de 4 lados nós temos que chamar de quadriláteros. Ok, né? Os elementos que compõem o quadrilátero. Todo quadrilátero tem o que, professor? Tem vértices. Todo quadrilátero tem lados. Todo quadrilátero tem ângulos internos. E todos os quadriláteros possuem ângulos externos. Então está aqui a ilustração de quadrilátero. O quadrilátero tem os vértices A, B e C. Notem que eles são representados por letras maiúsculas, pois eles são pontos e pontos devem ser representados com letras maiúsculas. Os lados, lado AB sai do vértice A e vai até o vértice B. Depois eu tenho um lado BC, o lado CD e o lado DA. Notem que eu trago aqui uma barrinha em cima desse segmento de reta, desses lados, porque eles são segmentos de reta. E os segmentos de reta são representados por essa barrinha em cima. Ângulos internos, começa no D, faz angulação no A e termina no B. E assim eu faço para todos os ângulos. Os ângulos internos e fora dele os ângulos externos. Eu já vou aqui lembrar vocês que o ângulo externo sempre vai ser o suplemento do ângulo interno. Ou seja, se eu pegar um ângulo interno, somar com o seu ângulo externo, essa soma sempre dá 180 graus. Pois bem, gente, propriedades gerais de um quadrilátero. O que é que todo quadrilátero tem? Todo quadrilátero vai possuir duas diagonais, como está aqui representado na figura. Eu tenho uma diagonal que sai do A e vai até o vértice C, e eu tenho uma diagonal que sai do D e vai até o vértice B. Lembrando que diagonal deve ligar dois vértices não consecutivos, tá certo, gente? Quem liga dois vértices consecutivos são os lados. Por exemplo, esse segmento de reta que ligou o A com o D, nota que o A e o D são consecutivos, vem um após o outro. Esse segmento de reta ligou dois vértices consecutivos, portanto, isso é um lado. Agora, quando eu ligo do A para o C, eu não pulei o D? Pulei, professor. Então, liguei dois vértices não consecutivos por um segmento de reta. Então, isso é um diagonal. Então, todo quadrilátero vão possuir duas diagonais. Outra propriedade geral dos quadriláteros. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre é igual a 360 graus. Gente, essas propriedades, qualquer tipo de quadrilátero irão ter duas diagonais e a soma dos seus ângulos internos iguais a 360. Paralelogramos. Gente, paralelogramo é todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Notem de antemão que os paralelogramos são quadriláteros, ou seja, os paralelogramos são figuras de 4 lados. É um caso especial delas. É o caso quando essas figuras de 4 lados têm lados opostos paralelos. Tá aqui o exemplo aqui da minha figura. Notem que o lado AD é paralelo ao lado BC, assim como o lado AB é paralelo ao lado DC. Então essa figura que eu mostrei para vocês, ela possui os lados opostos, sempre paralelo. AD paralelo a BC, assim como o lado AB é paralelo ao lado DC. Portanto, essa figura aqui é um quadrilátero. Professor, como é que eu represento esse paralelismo entre os lados? Com duas barrinhas. Eu estou dizendo que o lado AB é paralelo ao lado DC, assim como o lado AD é paralelo ao lado BC. Tá certo, gente?
Tranquilo, né? Professor, eu estou aqui pensando, o retângulo, ele tem os lados opostos paralelos? Tem. Então quer dizer que um retângulo é um paralelogramo? É. Todo retângulo é um paralelogramo. Qualquer figura que tem lados opostos paralelos vão ser classificados como paralelogramos. A mesma coisa acontece com o quadrado. O quadrado tem lados opostos paralelos? Tem, professor. Portanto, um quadrado também é um paralelogramo. E a mesma coisa acontece com o losango. O losango tem lados opostos paralelos? Tem, professor. Portanto, o losango também é um tipo de paralelogramo. Tranquilo, né? Tipos de paralelogramo. Nós já mencionamos há pouco os tipos que existem de paralelogramo. Quem são eles? Primeiro tipo é o retângulo. Então, o retângulo é um paralelogramo. Pessoal, muito cuidado com essas definições, porque quando as questões cobram definição, vocês sabem muito bem que eu tenho que analisar com muita cautela, porque uma palavrinha pode mudar todo o significado da questão. Pois bem, primeiro tipo de paralelogramo, retângulo. O que é o retângulo? Olha a definição. O retângulo é um paralelogramo que tem 4 ângulos congruentes, ou seja, 4 ângulos retos. Então, o retângulo é um paralelogramo. É um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Está aqui o exemplo de um retângulo. Notem que esse retângulo, o vértice A, o vértice B, no vértice C e no vértice D são 4 ângulos retos. Como ele tem os lados opostos paralelos, isso aqui é um retângulo. É um paralelogramo do tipo retângulo. Professor, então quer dizer que para ser retângulo basta ter 4 ângulos retos? Sim, gente, para ser retângulo basta ter 4 ângulos retos. Professor, então quer dizer que um quadrado é um retângulo porque o quadrado tem 4 ângulos retos? Gente, perfeito. Um quadrado é um tipo de retângulo. Então já posso dizer de antemão que todo quadrado é retângulo. Só que vão ter retângulos que não vai ser quadrado. Então, para deixar bem mais claro, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, tá bom? Tomem cuidado com essas análises, tá certo? Propriedades características do retângulo. Gente, no retângulo, as diagonais são congruentes. Tá aqui meu retângulo. Então, o tamanho dessa diagonal que eu tracei, de B até D, tem o mesmo tamanho da diagonal que sai de A até C. Um fato curioso que eu vou mencionar para vocês é que todo paralelogramo, as diagonais se encontram no ponto médio. Em todo paralelogramo, as diagonais se encontram no ponto médio. O retângulo é um paralelogramo? É, professor. Então, as diagonais se encontram no ponto médio. Outro fato curioso. Em todo paralelogramo, os lados opostos são sempre iguais, tá certo? E isso também acontece, logicamente, no retângulo. Se o retângulo é um paralelogramo, então ele tem lados opostos iguais. O tamanho de DA é igual ao tamanho de CB, assim como o tamanho AB tem o mesmo tamanho de DC. Ok, gente? Tranquilo, né? Então, a primeira propriedade característica do retângulo é que o tamanho das diagonais são iguais. Tranquilo, né? O ponto médio das diagonais é o centro da circunferência circunscrita ao retângulo. Como assim, professor? Se eu pegasse uma circunferência e conseguisse contornar o retângulo por fora, o centro da circunferência coincide com esse ponto médio aqui, ó, que as diagonais formam no retângulo, o ponto médio do retângulo. Então, em todo retângulo, o centro da circunferência circunscrita ao retângulo, que está por fora do triângulo, coincide com o ponto médio das diagonais. Certo, gente? Ok, né? Próxima figura é o losango. O que é o losango? Professor, eu sei o que é o losango, mas não sei explicar. Pois bem, o losango é um paralelogramo também, que tem os 4 lados congruentes. Então, todo paralelogramo que tem os 4 lados iguais é chamado de losango. Professor, agora eu fiquei meio confuso, porque o quadrado também tem os 4 lados iguais.
Então quer dizer que todo quadrado é losango? Muito bem, mais uma vez. Foi outra bela conclusão. Se o quadrado tem os 4 lados iguais e a condição para ser losango é que ele tem os 4 lados iguais, então quer dizer que todo quadrado é losango. Porém, vão ter losangos que não irão ser quadrados. Vocês irão ver por quê. Bem, gente, então no caso aqui, ó, o nosso lado AD é igual ao lado BC, que é igual ao lado CB, que é igual ao lado BA, tá bom? Professor, e os ângulos? Do jeito que está aqui, visualmente estou vendo que ele tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Se esses 4 ângulos, né, se eu começasse a desentortar, entre aspas, né, esse losango, se eu fosse mexer na angulação deles e tornasse os 4 ângulos retos, ele viraria um quadrado, tá certo? Então ele virar um quadrado só depende da angulação que eu vou fazer em seus vértices, tá certo, gente? Propriedades características do losango. As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e também são bissetrizes dos ângulos a partir dos quais são traçados. Então está aqui a representação. Ó. Se eu traçar as diagonais de um losango, tracei a diagonal BD e também tracei a diagonal CA. Essas diagonais se encontram no ponto médio, porque isso aqui é um paralelogramo. Mais uma vez, todo paralelogramo, as diagonais se encontram no centro da figura, no ponto médio dela, tá certo? Então, nesse ponto de encontro, que é o ponto médio, forma sempre 90 graus. Então, o ponto de encontro das diagonais de um losango forma entre si ângulos de 90 graus. E essas diagonais são também bissetrizes dos ângulos que eles passam, ó. Então ele passou aqui essa diagonal no vértice A, ela dividiu esse ângulo ao meio, ó. Ficou metade para um lado, metade para o outro. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Essa diagonal passou no vértice D, ficou metade para um lado, metade para o outro. Vocês estão conseguindo ver que o ângulo A tem o mesmo tamanho do ângulo C? É porque nos paralelogramos, de maneira geral, os ângulos opostos também são iguais. Esse ângulo A, por o losango ser um paralelogramo, tem que ser igual ao ângulo C, porque ângulos opostos nos paralelogramos são sempre iguais, tá bom, gente? É outra propriedade geral dos paralelogramos. Gente, enfim, chegamos no quadrado. Quadrado é aquela figura que eu costumo dizer que é uma figura perfeita. Por que perfeita? Porque o quadrado também é um paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes. Então, tudo no quadrado é igual. Tanto os seus lados são iguais, como também os seus ângulos internos, ó, são iguais, são 4 ângulos retos. Por o quadrado ter essas duas características, os quadrados também irão ser chamados de losango e de retângulo. Então, quando um quadrilátero é ao mesmo tempo um losango e um retângulo, ele é chamado de quadrado. Tá bom, gente? Propriedades características do quadrado. As diagonais de um quadrado são congruentes, perpendiculares entre si e bissetrizes dos ângulos cujos vértices são traçados. Notem que ele tem as propriedades características tanto do retângulo como do losango, não é isso? O ponto médio das diagonais é o centro da circunferência circunscrita, como acontece no retângulo, só que também é o centro de uma circunferência inscrita. Como assim, professor? Me mostra. Está aqui, ó. Desenhei o quadrado, não é isso? Ó. Se eu traçar as diagonais de um quadrado, elas são congruentes, então a diagonal AC tem o mesmo tamanho da diagonal BD. Quando elas se encontram aqui no meio, ó, segundo a definição, né? Elas são perpendiculares, então onde as diagonais se encontrarem aqui no nosso quadrado, ó, elas formam um ângulo de 90 graus, não é isso? Ó, segundo a propriedade do quadrado, formam um ângulo reto. Essas diagonais também são bissetrizes, é tanto que na outra figura, ó, quando essa diagonal passou aqui no vértice A, eu falei que esse ângulo aqui era um ângulo de quantos graus, gente? De 45, não sei se vocês conseguiram ver na figura anterior. E o ponto médio das diagonais aqui no centro, ó, é o centro de uma circunferência por fora do quadrado circunscrita e ao mesmo tempo é o centro dessa circunferência inscrita que está dentro do quadrado. Olha como um quadrado é uma figura perfeita, né? Muito interessante essas propriedades que existem no quadrado.
Pois bem, gente, vamos aqui para a primeira questão. Uma questão bem fácil, só para a gente treinar bem essas propriedades dos quadriláteros. Dois lados de um quadrilátero medem 2 centímetros e 3 centímetros. Sabendo que os outros dois lados têm a mesma medida e que o perímetro desse quadrilátero é 17 centímetros, determine a medida dos lados congruentes. Questão bem tranquila, né? Ó, vou desenhar aqui um quadrilátero qualquer, né? Sei lá, vou desenhar ele assim, ó. Opa, ficou meio tortinho, né? Mas é o nosso quadrilátero qualquer, tá certo? Onde ele falou que eu tenho um lado medindo 2, vou dizer que esse lado é 2 centímetros, né? O outro lado mede 3 e os outros dois lados são congruentes. Então, se aqui em cima for x, aqui embaixo também vai ser x. E a questão falou que o perímetro desse quadrilátero é 17 centímetros. Ou seja, se eu pegar todos esses lados e somar, essa soma tem que dar 17. Então ficaria assim, ó, o perímetro, vou representar por 2p, vai ser igual. Quem é o perímetro, gente? A soma de todos os lados, ó. Vou somar 2 com 3, não é isso? Estou somando os lados do meu quadrilátero. Mais x mais x. Pois bem, gente, quem é o nosso perímetro? Segundo a questão, ó, é 17. Então, fiz aqui a substituição e vou somar o que dá, né? 2 mais 3 dá 5. X mais x dá 2x. Isolando a letra de um lado, né? Isso ficaria como? 17, o 5 está positivo, passa negativo, igual a 2x. Quanto é que dá, gente? 17 menos 5. Dá 12, né? Então fica 12 igual a 2x. Passando 2 para o outro lado dividindo, fica 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2 dá quanto, gente? 6 centímetros. Então esses dois outros lados que são congruentes do meu quadrilátero, media cada um 6 centímetros. Ok, gente? Uma questãozinha fácil para a gente começar. Coloquei a segunda questão, uma questão desafio. Eu recomendo que você dê um pause no vídeo e tente resolver ela. Pense um pouquinho nela, tente resolver e depois aperte play para ver a resolução. Pois bem, essa questão fala o seguinte. Na figura plano abaixo, ABCD é um paralelogramo. ABCD, ó, notem que é essa figurinha aqui que tem os lados meio tortuosos. ABDE é um retângulo. Estou vendo aqui, ó, que a figura ABDE é um retângulo. E ele falou que esse retângulo tem área de 24 centímetros quadrados. E o D bem aqui, é um ponto do segmento EC. Então esse ponto D aqui está em cima da semirreta EC. Do segmento de reta EC. Qual é a área da figura ABCDE? Ele quer saber a área do paralelogramo. Então, note que ele me deu a área do retângulo e quer saber a área do paralelogramo aqui, ABCD. ABCDE, não é isso? Ele quer saber, ó, da figura completa aqui, na verdade, né? ABCDE. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui, gente? Ó, se você já deve ter pensado bastante, você viu que o ABDE... eu vou até grifar aqui de vermelho para ficar mais claro. Ó. O ABDE, que é o nosso retângulo, na figura aqui foi traçada a sua diagonal, não foi? Foi, professor. Essa diagonal do retângulo divide ele em duas partes iguais, não é mesmo? É, professor. Então, se todo o meu retângulo, gente, tem 24 centímetros quadrados, quer dizer que essa parte aqui de cima, ó, tem 12 centímetros quadrados. E essa parte de baixo tem 12 centímetros quadrados. Lembrando que essa diagonal aqui, ó, divide meu retângulo ao meio. Pois bem, vocês concordam comigo que, por conta da figura ABCD ser um paralelogramo, esse lado aqui, ó, AB, é igual ao lado DC? Eu falei para vocês, quando eu estava lá no retângulo, que em qualquer paralelogramo, os lados opostos são paralelos, logicamente, e também são congruentes. Então, o lado AB é igual ao lado DC, não é isso? Só que, gente, o lado AB também é igual ao lado ED.
Porque nessa figura que eu grifei, eu tenho um retângulo. Então, o retângulo é também um paralelogramo. Portanto, os lados opostos são paralelos e também são congruentes. Não é mesmo? É, professor. E qual a conclusão que eu posso tirar disso? A seguinte, esse lado aqui do meu paralelogramo é paralelo a esse. E por ser um paralelogramo, eles são congruentes. Então, esse triângulo aqui, gente, que eu estou grifando, que tem área de 12 centímetros quadrados, é congruente a esse aqui, Então, ele também vai ter 12 centímetros quadrados. Professor, e o que a questão quer saber? A questão quer saber a área. Eu vou até tentar destacar aqui de uma cor diferente, Ele quer saber a área dessa figura aqui, AB, C. Eu vou colocar totalmente sim para ficar bem evidente que ele quer calcular. DE, ele quer calcular, a área de toda essa figura. Aí o que você vai fazer? É só somar essas três áreas, né, gente? Eu já dividi a figura todinha para ficar claro para vocês, Então, essa área aqui que eu estou pintando de azul agora, tem 12 centímetros quadrados. Essa área aqui também tem 12 centímetros quadrados. Nós acabamos de discutir o porquê. Portanto, essa figura por completo vai ter uma área de quanto? Muito fácil, né? Agora, gente, é só somar. A área total da figura vai ser quanto? 12 mais 12 mais 12, ou simplesmente 12 vezes 3, não é isso? Logo, a área dessa figura total vai ser quanto? Quanto é 12 vezes 3? 36 centímetros quadrados, que seria o nosso item A. Pois bem, gente, nossa primeira aula de geometria é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês as propriedades gerais dos quadriláteros, dos paralelogramos e especificamente, do quadrado, retângulo e losango. Próxima aula a gente volta a falar um pouquinho sobre trapézio. E é isso aí, gente. Estudem, até a próxima aula.